Opa, tudo bem? Meu nome é Rafael e há mais de 7 anos eu ajudo pessoas comuns a alcançarem tudo aquilo que elas desejam. E seja muito bem-vindo! Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série de 3 vídeos falando sobre influência e persuasão. Se você chegou aqui agora, para tudo e vai assistir o primeiro vídeo, porque lá tem umas sacadas bem legais e que é importante que você assista a ele para vir aqui absorver o conteúdo dessa continuação. Legal? Se você já assistiu o primeiro vídeo, vamos só revisar um pouquinho. Lá eu falei sobre as relações interpessoais, que elas funcionam através do interesse. Eu disse também as 5 formas de influenciar uma pessoa, sendo ele poder, dinheiro, fama, conhecimento e confiança. Nessa série de vídeos eu vou falar um pouco sobre o método da confiança. Só que agora, para que você entenda mais um pouco sobre a parte da confiança e sobre o autoconhecimento, que é o tema do nosso vídeo hoje, eu preciso contar para vocês um pouco da minha história. Eu tenho certeza que você vai acabar se identificando. Afinal, eu sou uma pessoa comum, igual você. Eu tenho meus problemas, as minhas dificuldades, tenho conta para pagar, então é bem legal que você saiba um pouco da minha história. Bom, eu comecei a minha vida como coach fazem 3 anos. Só que eu já estudo desenvolvimento pessoal há mais de 7. O que aconteceu é que em um determinado momento da minha vida, eu vivi uma fase de depressão profunda. Eu tinha uma companheira do qual a gente tinha um relacionamento longo, ele acabou terminando e eu acabei entrando em uma depressão que durou mais ou menos 1 ano. Durante esse 1 ano que eu fiquei em depressão, eu não conseguia ter mais nenhuma perspectiva de vida. Eu dormia quase 18 horas por dia, eu perdi emprego, quase larguei a faculdade, eu parei de conversar com meus amigos e eu vivia totalmente no automático. Eu só acordava, comia, ia dormir, né? Depois eu acordava, jantava e ia dormir. E era terrível porque em um certo momento da minha vida, é até meio forte falar isso, mas eu perdi o sentido de viver. Eu já não sabia o porquê que eu estava ali. Eu já não fazia questão nenhuma de continuar pisando sobre a terra, continuar no mundo. E foi muito engraçado nesse momento, porque talvez eu tivesse feito até uma besteira nesse sentido. E eu acabei, acho que talvez nem tendo coragem para fazer isso. Foi uma fase bem complicada da minha vida. E um certo dia, que eu estava andando pelo shopping, eu me deparei com uma livraria, tá? Com uma estante de uma livraria. Nessa estante de livraria tinha uma seção muito grande de autoajuda. E naquele momento eu olhei para aquele monte de livro e pensei, poxa, de duas uma. Ou isso realmente dá certo e as pessoas mudam de vida, ou isso é picaretagem pura. Como eu não tinha nada a perder, eu comecei a ir e ler esses livros. É até uma história muito engraçada, porque como eu moro perto de um shopping, eu ia todo dia para essa livraria, eu entrava lá às 10 da manhã, ficava lendo os livros até às 8 da noite, porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros, e depois eu ia para minha casa, e isso foi algo que me ensinou muita coisa. Tanto que o gerente no começo queria me expulsar, depois até acabou virando meu amigo. E em certo momento, depois de ler bastante coisa, eu sentia falta de aplicar isso. Então eu comecei a ir para a rua e aplicar nas pessoas tudo que eu aprendia nos livros. E eu comecei conversando com um velhinho na rua porque eu tinha muita vergonha. Eu era muito tímido, minha autoestima estava acabada, eu estava no meio de uma depressão muito forte. E aquilo de ir para a rua, conhecer as pessoas e aplicar os conhecimentos fez com que eu descobrisse o meu verdadeiro dom, que era lidar com pessoas. E foi assim, de pouquinho em pouquinho, que eu acabei descobrindo um outro lado da vida, um ponto de vista diferenciado sobre tudo aquilo da nossa existência. Afinal, se antes, durante o meu período de depressão, eu não tinha perspectiva nenhuma, depois que eu saí dessa depressão, que eu venci sozinho ela, eu vi a vida de uma outra maneira. Eu comecei a entender que toda relação humana tem uma lógica muito clara. Nós, seres humanos, seguimos sempre uma conduta, né, um inconsciente coletivo. E a partir do momento que você consegue descobrir e entender como funciona esse inconsciente coletivo, você consegue sim dominar todas as relações interpessoais. E a influência e persuasão acabam entrando nisso. Foi aí que eu percebi exatamente que
Se eu me conhecesse ao máximo, eu poderia oferecer para as pessoas aquilo que elas realmente precisavam. Então, eu vi uma pessoa que ela tinha um problema, vamos supor, de confiança, eu começava a explorar dentro de mim toda a confiança que eu tinha e entregava para ela em forma de amizade. E aí a pessoa começava a não só confiar em mim, mas me seguir e fazer parte do meu círculo social. E a cada pessoa eu conhecia um pouco mais elas, entendia o que faltava na vida delas e buscava dentro de mim esse fator e para entregar para elas. Então, o objeto de estudo era eu. O autoconhecimento estava sendo aplicado dentro da minha vida. Olha uma notícia boa para você. Se você for uma pessoa que sofreu demais durante toda a sua vida, parabéns. Você tem um material bruto tão grande que se você conseguir estudar ele, você vai conseguir evoluir, se transformar e se desenvolver muito mais rápido que as outras pessoas. E como que você vai conseguir isso? Através do autoconhecimento, que é essa ferramenta. Eu vou ensinar para você uma técnica muito boa para que você consiga usar o autoconhecimento na sua vida e se desenvolver. Olha só, pega o seu Facebook, tá? Ou um álbum de fotos antigo. Vai lá atrás, há uns 2 anos atrás, e olha a sua publicação, suas postagens, pode ser no Twitter, no Instagram, que seja. Olha as suas postagens antigas. Quando você olhar suas postagens antigas, você vai perceber um tipo de mentalidade diferente da que você tem hoje. Muito provavelmente você vai passar um pouco de vergonha alheia, sempre acontece. E quando você estiver olhando essas postagens antigas, comece a entender qual era a sua linha de raciocínio naquela época, e qual é a sua linha de raciocínio hoje em dia? O que mudou de lá para trás até hoje? O que você agregou? O que você conquistou na sua vida para que houvesse essa mudança de pensamento? Logo, se você pegar aquilo que você pensava antigamente e o que você pensa hoje em dia, você vai ter uma diferença muito grande. E essa diferença é a sua mentalidade. Quando você entender que mentalidade é essa que você conquistou de antigamente até hoje em dia, pronto, você já sabe um dos princípios que você tem para oferecer para as pessoas. Vamos supor, se antigamente você falava muito mal, sei lá, de pessoas que escutavam funk, e hoje em dia você vê o funk como um tipo de música que as pessoas podem gostar, e isso não tem problema, legal, você amadureceu nesse ponto. Então ofereça para as pessoas esse ponto de vista. Chega para a pessoa que é um amigo ou um conhecido seu e fala, nossa, antigamente eu tinha uma mentalidade X e Y. Hoje em dia a minha mentalidade é Z. Eu evolui tanto nesse meio tempo e a pessoa vai ficar impressionada, porque ela também vai perceber que talvez nesse aspecto ela não tenha evoluído. Logo, ela vai ficar perto de você para querer aprender um pouquinho mais sobre isso. Vai começar a confiar em você e a partir de um certo momento você vai saber usar algumas técnicas para fazer com que ela não só te siga, mas faça aquilo que você deseja. Dá para entender? De uma maneira bem simples, o autoconhecimento influencia de uma maneira totalmente positiva na sua vida. Eu tenho um curso que chama Influência Social e nele a gente trabalha bastante isso. E é muito engraçado porque as pessoas que entram nele têm uma visão de mundo bem diferente. E depois que a gente trabalha o autoconhecimento de uma maneira muito forte, ela sai totalmente transformada de lá. É bem legal, porque a partir do momento que você consegue entender as coisas que funcionam dentro de você, aquilo se expande para todos os âmbitos da sua vida. A vida é engraçada, porque ela é muito simples. A gente que gosta de complicar para parecer importante. E nesse sentido também, existem 2 fatores que é bem importante que você saiba. O primeiro é o seguinte, dentro de você existem os fatores que você pode controlar. Ou seja, a sua segurança, a sua autoestima, os seus estudos, tudo relacionado a você, você consegue controlar. Agora, tudo que está do lado externo, você não consegue. Ou seja, todo o resto a gente não consegue controlar. O problema é que a gente gasta energia demais querendo controlar os aspectos externos e foca pouco nos aspectos internos. Quer saber como trabalhar melhor os seus aspectos internos? Então, a gente se vê no nosso próximo vídeo, onde eu vou te dar uma sacada que com certeza você vai gostar muito, que talvez seja até decisiva para a sua vida. Então eu te vejo no próximo vídeo. Aqui embaixo tem os comentários, digita, faz pergunta que eu vou fazer questão de responder todos os seus questionários para você entender perfeitamente tudo aquilo que eu quero ensinar e responder qualquer eventual dúvida. Então, muito obrigado por ter me acompanhado. A gente se vê no próximo vídeo. Não perca!
Se você puder, recomende esse conteúdo para um amigo seu, que isso pode fazer a diferença na vida dele. Então, até lá!